Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi: haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Israel, uma testemunha, uma prova da soberania, excelência, justiça e atuação de Deus na criação do mundo e na vida do homem, como também a prova da origem carnal do Filho de Deus aqui na terra. Por meio de Israel, Deus se revelou ao mundo. A história de Israel é muito longa e turbulenta. A Bíblia conta sobre as origens do povo e do país de Israel desde a época de Abraão. Ao longo da história, Deus usou Israel para revelar sua vontade e trazer salvação ao mundo. Há cerca de 4.000 anos, Deus chamou um homem chamado Abraão e prometeu dar uma terra aos seus descendentes, que seriam o povo especial de Deus. Essa terra seria Canaã, onde Abraão viveu como estrangeiro pelo resto da vida. Abraão teve um neto chamado Jacó, que teve seu nome mudado por Deus para Israel, que significa ele luta com Deus. Israel teve 12 filhos que deram origem às 12 tribos de Israel. Muito tempo depois, a terra de Canaã também teve seu nome mudado para Israel. A família de Jacó passou 400 anos no Egito e se tornou um grande povo, apesar de ser escravizado. Pela mão de Moisés, Deus tirou os israelitas do Egito e os levou através do deserto para a terra prometida. Nesse tempo, Deus deu sua lei aos israelitas, ensinando-os a viver de maneira diferente de outros povos. 40 anos depois, liderados por Josué, eles conquistaram Canaã e se estabeleceram no território. Vários outros povos moravam no território de Israel e houve muito conflito. Mas após alguns séculos, os israelitas se tornaram o povo dominante da região. Nessa época, eles estavam muito divididos entre tribos e nem sempre tinham um líder para os unir. Chegou uma hora em que eles quiseram um rei. Apesar de ter alguns reis tementes a Deus, o povo de Judá não seguiu sua lei e cometeu muitos pecados. Uma série de reis ruins levaram à conquista de Judá pelo Império Babilônico. O templo foi destruído e o povo foi exilado durante 70 anos. Depois desse tempo, os israelitas tiveram permissão para voltar para sua terra e construir um novo templo. Mas nem todos voltaram para Israel. Daquela época em diante, muitos judeus têm morado fora de Israel. Foi nessa época que a primeira grande tentativa de exterminar todos os judeus aconteceu. Mas Deus salvou o seu povo através de uma mulher chamada Esther. Desde então, muitas pessoas tentaram destruir o povo de Israel. Israel não voltou mais a ser um país independente, exceto durante um breve período debaixo dos Macabeus. Até a chegada de Jesus, a região foi dominada pelos babilônios, os persas, os gregos, os egípcios, os assírios e os romanos. No tempo do Novo Testamento, o território de Israel estava debaixo do domínio romano, dividido em províncias. As liberdades e os direitos dos judeus eram limitados e os romanos frequentemente interferiam nas tradições religiosas judaicas. Tudo isso deixou o povo muito descontente com a opressão romana. O segundo templo foi destruído após 70 anos depois de Cristo, quando os romanos conquistaram a cidade, depois de uma grande revolta judaica. As relações entre judeus e romanos pioraram cada vez mais, até que os judeus foram completamente expulsos de Jerusalém e impedidos de morar na região de Israel. Durante séculos, os judeus não tiveram uma terra própria. Eles se espalharam pelo mundo inteiro, enquanto que a terra de Israel teve o nome mudado para Palestina. Foi dominado por vários povos diferentes.
Ao longo desse tempo, grupos de judeus se instalavam na região, mas muitas vezes eram perseguidos. A região de Israel caiu nas mãos dos otomanos e esteve debaixo de domínio islâmico por muito tempo. Esse domínio somente iria chegar ao fim depois da Segunda Guerra Mundial. O regime nazista realizou o maior massacre de judeus da história. No fim da Segunda Guerra Mundial, a compreensão do que tinha acontecido trouxe grande apoio à ideia de criar um Estado para os judeus. Em 1948, a região da Palestina, que tinha ficado debaixo do domínio britânico, foi dividido e nasceu o Estado de Israel. No entanto, os povos árabes à volta não ficaram felizes e várias vezes tentaram conquistar o país. Desde sua fundação, o Estado moderno de Israel tem enfrentado muitos conflitos. Atualmente, israelitas e palestinos ainda não conseguem viver em paz. Cada vez mais, judeus estão voltando para Israel, mas o país enfrenta muitos desafios. A história de Israel tem sido violenta, mas saiba que Deus cumpriu sua promessa de abençoar todos os povos da terra a partir de Abraão por meio de Jesus Cristo. Eu termino o vídeo por aqui, mas antes quero pedir para que você que gostou desse vídeo, que compartilhe para ajudar o canal a crescer e se inscreva. Deixe também um like para que o YouTube entenda que esse canal é relevante e possa recomendá-lo. Não esqueça de deixar um comentário. Deus abençoe grandemente sua vida, sua casa, sua família. Te espero no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!